professor Hartung, e eu queria convidar para esta outorga o doutor Paulo César Maiorca, que ele vem aqui conosco. E o doutor Paulo César, um currículo aqui gigantesco, doutor. Médico veterinário pela Universidade lá de Santa Maria, bacharel em Direito, residente em Patologia, doutor em Patologia Experimental, pós-doutorado em Patologia Molecular na França, enfim, um currículo. Eu ia tomar aqui o tempo inteiro lendo o seu currículo, viu, doutor? Parabéns aí pela obra, e eu gostaria de passar a palavra a você para fazer a devida e justa homenagem aqui ao nosso querido professor, doutor Hartung. Por favor, Maiorca, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui mais esse ano. Eu queria agradecer à Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade de realizar esse evento, em nome do Dr. Thomas Thiem, e também ao Stefan Thiem, e também ao professor Hartung, que é o homenageado de hoje. Falar sobre a homenagem do professor Hartung é muito importante para nós. Eu vou compartilhar aqui a tela, não sei se vocês conseguem vê-la por inteiro. Está tudo certo. Então, sobre a entrega desse título, eu vou contar um pouco da história, da evolução da própria medicina veterinária e como que ela aconteceu e o porquê da outorga desse primeiro título. Essa é a foto, então, da entrada da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E no ano de 2019, essa faculdade, que é uma das mais antigas, se não a mais antiga do Brasil, comemorou 100 anos. Esse é o selo comemoratório dos 100 anos da existência da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. E, por esse motivo, foi decidido pela congregação da faculdade que seria emitido pela primeira vez, essa é a primeira turma que recebe o título de honoris causa e emérito da Faculdade de Medicina Veterinária. Então, essa primeira concessão, nós temos 100 anos de existência e mais de 50 anos de pós-graduação, e pela primeira vez esse título passou a ser emitido para as pessoas que tiveram uma colaboração excepcional, especialmente na última década. Devido à chegada da pandemia, então era para ser no ano de 2020, então a outorga desse título iniciou no ano de 2020 com a escolha dos candidatos, e eu, como chefe do Departamento de Patologia, indicamos, então, através do departamento, dois grandes nomes do bem-estar. O professor João Palermo Neto, da própria Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que tem, nessa última década, uma grande cooperação e colaboração junto à faculdade e com a linha de pesquisa na detecção de proteínas de choque térmico, na criação de animais e os efeitos deletérios sobre a saúde dos animais. E também indicamos, dentro dessa grande temática que o departamento escolheu, o professor Jörg Hartung, da Universidade de Hannover, Faculdade de Veterinária, e os dois se notabilizaram nessa última década, especialmente no nosso departamento, pela ministração de cursos de realização de pesquisas de nível internacional. E essa emissão, então, essa sugestão do nosso departamento foi enviada à congregação para apreciação da emissão, então, desses dois títulos de doutor emérito pelo Departamento de Patologia, através da Faculdade de Medicina Veterinária. Cabe ressaltar, de forma bem importante, que o parecer que foi dado em relação ao currículo, que é um currículo enorme e importante do professor Hartung, ele foi emitido pelo professor José Antônio Vizentin, que é, inclusive, doutor emérito pela Escola de Hannover. O professor Vizentin esteve no seu pós-doutorado lá, e ele é tido, para nós, como o nosso embaixador das relações contínuas dos mais de 60 anos que nós temos de cooperação com a Escola de Hannover e com o DAD aqui no Brasil. Então, o professor Vizentin, nós do Departamento de Patologia fizemos a sugestão, o professor Vizentin fez o parecer circunstanciado, e esses dois nomes foram aprovados por unanimidade pela congregação da faculdade. Então, no final do ano de 2020,
foi concedido o título, e devido à pandemia, a dificuldade de viajar, a dificuldade de fazer reuniões presenciais, ele acabou sendo prorrogado por 2 ou 3 vezes, sempre com picos da pandemia chegando, e então, a emissão do título de doutor emérito para o professor Hartung se deveu a essa última década de cooperação muito importante que ele fez junto à nossa faculdade, trazendo esse tema para debate do bem-estar na produção animal. O meu primeiro contato com o professor Hartung, que está aqui, foi no ano de 2014, num evento lá em Pirassununga. Aqui está o Donald Brum e o Dr. Hartung, num evento de bem-estar que eu participei, que foi muito importante. Foi o meu primeiro contato com o professor Hartung, embora ele já estivesse em contato com a nossa escola há mais tempo. No ano de 2017, o Thomas Tim e o Stefan Tim visitaram o meu departamento em busca de troca de informações sobre bem-estar, sobre o trabalho que nós realizávamos no departamento, e aí se iniciou uma cooperação a partir do ano de 2017 com o nosso departamento de patologia. Essa primeira visita do Thomas foi, na realidade, um pontapé para o início das comemorações dos 60 anos de cooperação Brasil-Alemanha. E foi publicado esse livro, do qual o Stefan Tim é autor de um dos capítulos, da comemoração dos 60 anos de cooperação Brasil-Alemanha na medicina veterinária. Essa data foi muito importante, tanto é que aqui temos a presença do professor Greif, que é o diretor da Faculdade de Hannover, que esteve aqui para essa comemoração, porque foram várias gerações de brasileiros e de escolas de veterinária que tiveram a sua formação ligada à pesquisa e ao ensino na Universidade de Hannover. Então, aqui nós vemos ilustres professores aqui da minha Faculdade de Veterinária de Santa Maria, professora Mara Rubim, professor Jairo da Reprodução, e aqui do meu lado está o professor Severo, que é da primeira turma que esteve em Hannover fazendo o seu doutoramento. Ele é da primeira turma durante esses 60 anos, ele era um grande, nós tivemos uma perda enorme dele esse ano, e ele sempre foi um grande entusiasta das relações Brasil-Alemanha. Ele é um dos pais da patologia e um entusiasta da patologia alemã, e é um dos motivos de eu estar hoje na patologia a esse grande professor. Então presto aqui também a ele essa grande homenagem, e vejam que foi uma grande comemoração com vários professores do Brasil todo que vieram para comemorar e celebrar os 60 anos de cooperação Brasil-Alemanha. Isso foi no ano de 2018, e essa celebração teve continuidade depois no consulado da Alemanha, com uma festa fantástica de celebração, muitas histórias que contam uma história de 60 anos de sucesso dessa cooperação. Ao fundo está o professor Vicentinho, nosso embaixador de Hannover, com todos os atores da medicina veterinária, grandes mestres brasileiros que tiveram a sua formação na Alemanha. Aqui está o professor Hartung, já no ano de 2018, aqui conosco na comemoração de 60 anos, ou seja, ele é uma pessoa bastante presente na nossa instituição, bastante presente nesses 60 anos de cooperação Brasil-Alemanha. Já no ano de 2019, nós tivemos, então, o primeiro evento de bem-estar, que a essa época, antes da pandemia, no outro mundo que nós vivemos, fizemos o primeiro evento de bem-estar Brasil-Alemanha, e que foi lançado esse livro, Responsabilidade e Sensibilidade, que o professor Hartung é um dos editores desse livro, tão importante, que compara o bem-estar na Alemanha e o bem-estar no Brasil. Ao final desse evento, nós temos aqui o final do evento de 2019, o Thomas, o professor Hartung, eu e o Stefan, ao final desse evento, que foi um evento com muito sucesso, com muitos participantes, e a nossa proposta era dar continuidade. E aí veio a dificuldade, durante 2020, de realizarmos eventos presenciais, e passamos a chamar de Don't Forget the Animals. Foi o primeiro Don't Forget, foi em 2020, em que foi lançado o Compendium Animalis, que é a primeira coletânea, para os senhores que não conhecem, é a primeira coletânea em língua portuguesa, não é apenas no Brasil, é a primeira coletânea em língua portuguesa das leis e das normas de proteção e bem-estar animal aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Brasil. E deu-se continuidade no ano de 2021, com o lançamento do volume 2,
ou seja, são mais de 1000 páginas aí somente de texto legislativo, sobre todas as leis e normas técnicas foram compiladas em uma edição de 2 volumes, e no ano de 2021 nós lançamos os anexos da lei. Então é um livro de mais ou menos 1.200 páginas, contando com as 900 páginas do volume 1. São mais de 2.000 páginas de conhecimento acumulado ao longo dos anos da legislação brasileira sobre o bem-estar animal. Esse é um marco na história brasileira. É a primeira vez que se faz essa coleção de leis. Nós temos essa coletânea de leis publicadas na Alemanha, o Tierschutzgesetz. Nós temos na França com o Code de l'Animal, também publicado em 2018. E em 2020 e 2021, nós fizemos a primeira edição em português, em língua portuguesa, de uma coleção de leis e de normas. E é por esse motivo, então, né, o professor Hartung, eu não vou nem repetir o parecer aqui do professor Vicentim, que fez uma análise circunstanciada de toda a carreira dele, a participação dele nessa evolução da história Brasil-Alemanha, da medicina veterinária, não só da medicina veterinária, no direito, nas ciências como um todo. Então, é por isso que essa primeira turma, a primeira vez que se concede o título de doutor emérito, nós indicamos, e com sucesso foi aprovado pela congregação, devido à grande participação do professor Hartung, pelo conhecimento que ele trouxe, pelas discussões. Os alunos têm um grande afeto pela presença do professor Hartung aqui. A maioria dos alunos conhece ele e tem um grande afeto, especialmente pelas aulas que ele ministrou. Então, toda essa produção de conhecimento que foi realizada nessa última década, os eventos que nós aqui estamos presentes, é o motivo pelo qual, então, a Universidade de São Paulo, através da Faculdade de Medicina Veterinária, concede pela primeira vez o título de doutor emérito, e pelo meu departamento de patologia foi indicado o nome dessa figura excepcional na história do bem-estar animal do mundo, e que tem uma grande e histórica participação na evolução dos conceitos e da legislação do bem-estar animal aqui no Brasil. É por isso que nós nos sentimos honrados, professor Hartung, em tê-lo no nome, no livro da história da nossa escola, que a partir dos 100 anos passou, então, a emitir títulos de doutor emérito, e o senhor é o membro da primeira turma que recebeu esse título. Para nós é uma grande honra tê-lo como colaborador, é uma grande honra ter essa cooperação com a Alemanha. Eu venho do Sul, estudei em escola alemã, não tenho origem alemã, mas convivi sempre com a comunidade alemã aqui no Brasil, e é um grande prazer poder colaborar com essa continuidade dessa relação tão proveitosa para ambos os lados, do desenvolvimento da ciência e da medicina veterinária. Aqui está o diploma que o professor Hartung recebeu. Ele foi entregue pessoalmente pelo Thomas Thiem na Alemanha, na sede da escola de Hannover. Então, professor Hartung, é uma grande honra para nós tê-lo como um dos atores principais da história dessa faculdade, da história da medicina veterinária do Brasil, e isso se deve à grande colaboração que a Alemanha teve na evolução da nossa pós-graduação e da nossa pesquisa. Professor Hartung, mais uma vez eu agradeço por todas as oportunidades que o senhor nos propiciou, e esse é uma singela lembrança pela comemoração de 100 anos da existência dessa escola, que nós nomeamos o senhor doutor emérito do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor Hartung. Eu agradeço enormemente a sua participação aqui no Brasil, a sua cooperação, a sua produção técnica aqui em português. É uma grande honra para nós todos. Eu passo a palavra novamente ao Tejão e ao professor Hartung. Muito obrigado. Professor Hartung, parabéns, por favor. Queremos ouvi-lo, professor. Ja. Lieber Professor Maiorca, Caro professor Maiorca e Paulo, seria melhor chamá-lo de Paula, né? Muito agradecido por esta concessão excepcional. Para mim é uma ordem excepcional, e esta honra não somente me alegra, mas também me toca. O Brasil
né? O país em que Deus é brasileiro, né? Como vocês dizem, né? É rápido ao nos fascinar, suas pessoas são aceitas e adotadas por sua alegria, abertura e a alegria de viver. É um país fascinante, mas rapidamente eu gostaria de explicar rapidamente a minha viagem Brasil-Alemanha. Und zwar war ich von der UIE. Começou em 2013. Eu estava na OIE e fui convidado pela OIE para uma conferência em Foz do Iguaçu. E o evento era de capacity building, capacitação. Capacitação no ensino, na pesquisa, e, na época, no país de desenvolvimento, China. E me pediram para fazer uma palestra, falar sobre saúde animal e pesquisas sobre o estresse em animais. E mantenho o contato com o professor Bal, que conheci na época. Mas o que eu quis contar? Em Foz do Iguaçu, eu encontrei o professor Eduardo Zanella, da USP, que poucos meses antes começou a cátedra de bem-estar. Ele já tinha trabalhado na Escócia, na Alemanha, na Noruega, no Brasil, e tinha recém voltado ao Brasil. E através do DAD, o Serviço de Intercâmbio Acadêmico, consegui, a partir de 2014, vir praticamente todos os anos para o Brasil, para São Paulo e para a USP. E, nesse âmbito, conforme relatado, a gente se encontrou pela primeira vez, nos tornamos amigos. O professor Visentin também foi importante nessa história. E em Pirassununga, a partir de 2014, começamos a realizar os primeiros workshops sobre a legislação de bem-estar animal, workshops realizados no Brasil e na Alemanha. Me recordo bem de um evento em que o deputado, o senhor Trípoli, de São Paulo, participou, e a minha intenção era promover o bem-estar animal, a proteção dos animais, sensibilizar para o tema, divulgar o tema, mas também chegar à conclusão que a gente precisa de uma base legal. E é exatamente isso que vocês, Paulo, nos últimos anos, de forma primorosa, juntamente com o Ministério Público. Em São Paulo, conheci o Thomas Timm, o gerente executivo da Câmara de São Paulo, e encontrei seu filho, o Stefan. Vimos as imagens, e aí começaram workshops relativamente pequenos, os de Pirassununga, para esse formato maior, com você, o professor Matheus, a Carmen, o apoio da Câmara, e sempre com o apoio do Stefan Timm. Eu tive tantas oportunidades de conhecer, visitar cidades locais no Brasil, que o Brasil se tornou muito próximo para mim, muito especial. E o professor Matheus Paranhos também está aqui. Me recordo quando estivemos juntos em Diamantina, e quando li a minha primeira apresentação em português, que saiu mais ou menos, mais para menos, porque, na verdade, não falo português e eu apenas li, tentei ler. Também estivemos em Gramado, Belém, Salvador, Porto Alegre. E também já foi mencionado a iniciativa de Thomas Timm,
de participar do Encontro Econômico Brasil-Alemanha na parte de agronegócios. Na ocasião, não apenas encontrei Pelé, o jogador mais famoso do mundo, mas também tive a oportunidade de dar pequenas contribuições nas sessões sobre bem-estar animal e, assim, promover o espírito, a ideia do bem-estar animal neste âmbito. E isso se tornou possível, e é importante mencionar isso, que o Friedrich Wacker, do Ministério Federal de Agricultura e Alimentação, apoiou fortemente essa iniciativa e também aproveito para agradecer. Conseguimos muita coisa, mas resta muito por fazer. E pensando no dia de ontem, estou convicto que Stefan Thiem, e com teu apoio fundamental, na sua tese sobre bem-estar animal, que ele fez na TILO em Hannover, e nos seus livros que já foram publicados, e haverá muitos mais, ele certamente vai continuar defendendo o bem-estar e promovê-lo no futuro. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez a todos que me apoiaram no Brasil, na Alemanha. Infelizmente não posso citar todos nominalmente, mas agradeço a todos, e isso também inclui todas as famílias, por exemplo, a família do Eduardo, a sua esposa, a filha, o Maurício do Eduardo. Eu ouvi que o Maurício está aprendendo alemão, porque talvez vai fazer fazer um curso técnico numa universidade alemã. E também queria agradecer à família Thiem, sua esposa, a Marília, e esses agradecimentos eu também faço em nome da minha esposa, Gabriele, que muitas vezes me acompanhou nas viagens para o Brasil e passou a amar o país. E ontem eu mostrei a foto dos tucanos, é uma das fotos que ela tirou nas viagens aqui pelo Brasil. E agora, last but not least, também queria agradecer cordialmente ao Senado da Faculdade de Veterinária da USP por essa enorme honra, que me emociona muito, e eu acho que ainda não chegamos ao fim, estamos apenas no segundo dia. Então, eu já estou aqui lançando o alerta. Eu volto, continuo participando, mas não quero extrapolar o tempo. O professor Hartung diz muito obrigado, Brasil, muito obrigado, queridos amigos, até logo, e vamos nos rever em breve. Essas últimas palavras ele proferiu em português. Muito obrigado. Parabéns, professor. Parabéns, professor Hartung. Professor Maiorca, eu preciso ainda um segundo seu, um minuto. Esta cerimônia, este evento, uma honraria de doutor emérito ao professor Hartung, a sua mensagem para a juventude, os jovens que estão conosco aqui no nosso evento, o que isso nos estimula, né? A grande motivação que isso aqui nos traz para a juventude voltado ao mundo da ciência e, quem sabe, aí, a sua área maior, ao mundo da própria patologia. A sua mensagem para a juventude, professor, por favor. Obrigado, Tejão. Isso é muito importante, né? Nós temos muitos jovens que estão acompanhando. Esses jovens estão muito interessados. O professor Hartung é um exemplo, né, para essa juventude, né, de estar na cidade, de resistência e resiliência em momentos difíceis como a pandemia. Continuamos trabalhando, continuamos projetando e planejando e, sobretudo, continuarmos estudando. Como você colocou, eu me formei em Direito, sou graduado em Direito. Mês passado eu passei na prova da OAB, agora eu sou também advogado. Isso quer dizer, assim, esse exemplo que eu tenho, né, de família, de continuar estudando sempre, porque estudar é para sempre, eu vejo muito bem representado no professor Hartung, uma pessoa que se dispôs a vir para um país tão distante, aprender uma língua tão estranha, que é o português, né? Conhecer uma realidade
climática, uma realidade geográfica tão distinta. Então, essa é a minha mensagem para os jovens. A vida, ela é sempre um recomeçar e um sempre aprender e aprender coisas novas. Vocês nunca devem desistir por algum pequeno contratempo. Esses contratempos servem apenas para que você almeje e planeje melhor a próxima etapa, assim como o professor Hartung acabou de dizer. Ele está voltando e nós contamos com a volta dele, porque esse é o espírito, é a continuidade agora desses 65 anos de relação com o Brasil e a Alemanha. Como eu disse, eu não tenho ascendência germânica, mas eu convivi sempre no seio da comunidade alemã, e para mim é uma grande honra, né? Porque eu estudei em escola alemã, eu aprendi um dialeto que hoje nem se fala na Alemanha, e isso foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira, né? Falando esse alemão arcaico que eu aprendi na escola e no dia a dia, que é o Wunderlich Rio-Grandenser, foi muito útil e importante, inclusive para minha primeira estada na Alemanha, quando eu estive em Gießen, fazendo um pequeno período. E esse é o meu recado para a juventude. Continuem se aprimorando, continuem estudando, porque a verdade ela é sempre para amanhã. Então, nós temos que estar preparados para descobri-la e ampliar os nossos conhecimentos, os nossos horizontes. Então, aos jovens, continuem sempre. Acho que a juventude está muito voltada para essas questões do bem-estar e da proteção animal. Isso é muito importante nesse momento tão crucial que a nossa existência humana na Terra passa, né, por um período de exame final. E nós temos que passar nesse exame para dar continuidade à história humana aqui na Terra. Muito obrigado, Tejo. Doutor Paulo Maiorca, parabéns, obrigado. Aliás, essa frase que o senhor usou, a verdade está sempre amanhã, fascinante. Isso faz com que muita gente que se entende dono da verdade pense um pouquinho mais. Extraordinária mensagem. Doutor, professor Hartung, o senhor é um Vielen Dank, lieber Paulo, und herzlichen Glückwunsch. Muito obrigada, Paulo. O senhor é um universo infinito de empatia, de poder afetivo, de inteligência. Que honra tê-lo aqui, nosso brasileiro também. Muito obrigado.